Então a gente precisa criar uma cultura social de conscientização de que a engenharia ela é tão importante quanto a medicina, ou mais, porque a medicina, num erro, ele mata um, a engenharia mata vários. Vários. Fala pessoal, beleza? Bom, estamos aqui em mais um episódio do Precast, o podcast do pré-fabricado. Então você que não conhece, a gente voltando a fazer esse podcast aí, muito solicitado por muitos. A gente vai falar um pouquinho sobre pré-fabricado, sobre tecnologia, sobre engenharia, sobre obras. Esse é o nosso foco. Então traz muito conteúdo de qualidade. Então você que não conhece, você que está aqui a primeira vez, compartilha esse vídeo. Joga nos grupos aí da sua empresa, da sua fábrica, compartilha com seu amigo aí, que eu tenho certeza que algo de proveitoso ele vai colher aqui, beleza? Bom, então hoje aqui eu tenho a honra de estar na presença do meu amigo Gabriel Nogueira, esse cara aqui fera, vale, obrigado aí, cara. Eu que agradeço o convite. Show de bola, acho que para mim foi sensacional, a gente está tentando, você já tem o quê, uns 2 anos? Por aí, pô, deve top. ter mais ou menos isso que a gente está tentando fazer esse alinhamento. Pouco tempo, legal, cara. Cara, sensacional, te agradeço aí pela presença aí mais uma vez. E assim, como todo mundo, queria que você contasse a sua trajetória aí, até você chegar nessa... Eu não vou falar como que você mexe, não, você conta aí conta a sua história aí, que a gente vai... Bom, vamos iniciar, me apresentar. Eu sou Gabriel Nogueira, engenheiro civil, especialista em patologia de obras civis. Na verdade, isso é o que eu faço, né? Eu sou o Gabriel, marido da Gabriela, pai do Pedro e da Maria Júlia, e atuo como engenheiro civil. Eu achei que você esqueceu que essa mulher te bater. Ia apanhar, não pode. Atuo como engenheiro, sou proprietário da GN2 Engenharia, que é uma empresa especializada em reforço, recuperação e impermeabilização de estruturas. Contar um pouquinho, né, sobre a minha história, sobre a minha trajetória, como que eu acabei caindo nessa parte de recuperação estrutural. Eu e o Carlos, a gente se conheceu em 2012. Cara, foi antes disso. Não, foi 2012? Foi 2012, foi 12 ou 13? 13. 2013. Beleza. 2013, quando a gente iniciou a pós-graduação em patologia de obras civis, né? Isso aí. Carlos, eu comecei a minha trajetória na engenharia, cursando engenharia civil lá dentro da PUC. E eu lembro exatamente que eu iniciei a graduação em fevereiro, quando foi em março eu recebi um convite para poder fazer um estágio em uma empresa de software. Coitado. Coincidentemente, de software, mas software de engenharia. Que legal. E aquilo era um negócio que todo mundo fala, cara, o que tem a ver software com engenharia? Você vai querer entrar nisso? Tem tudo a ver. Eu falei, cara, tem tudo a ver, eu vou. Mas uma vontade que eu tinha antes de escolher a engenharia civil era a de atuar com ciência da computação. Então eu falei, às vezes vou juntar. Só que lá atrás, ainda na minha adolescência, eu descobri que ciência da computação para mim era hobby, não trabalho. Mas você chegou a estudar isso? Não. Não cheguei. Eu ia fazer Cefet, eu tentei Cefet, informática industrial. Sério? Não passei, era o curso mais concorrido na época, eu não passei no Cefet. E acabei continuando, fiz o ensino médio no Colégio Tiradentes. E aí quando eu estava na PUC, eu fui para essa empresa de software. E era software de engenharia com orçamento de obras. E quando eu comecei a atuar com orçamento de obras, eu comecei a dar treinamentos para engenheiros de como operar o software, dar suporte técnico nesse software. Não sei se falar o nome do software aqui, mas... Não tem problema não. Não tem problema não. É um bem conhecido, muita gente conhece, que é o Compor. Compor 90. De orçamento? De orçamento de obra, exatamente, é o Compor 90. Então eu trabalhei na 90 nesse ano, e aí acabei saindo da 90 para ir seguir como... Eu tinha passado também no concurso do CREA, e eu fui trabalhar no CREA. Só que passou um tempo que eu estava no CREA, eu era função administrativa no CREA, eu fui chamado por uma empresa de recuperação estrutural. Ela me fez uma proposta para eu estagiar nela, porque eles precisavam de alguém que tivesse conhecimento no Compor. E a própria 90 me indicou. Ela passou o meu contato e falou, olha, o Gabriel trabalhou, uma pessoa que era da 90 falou, o Gabriel trabalhou aqui, ele conhece do sistema, conhece do software, às vezes tem interesse, procura ele. Eles me procuraram. Nada é perdido, né? Nada. Abracei a opção, a causa, o cara me chamou e falei assim,
abrir mão do concurso público, mas era uma autarquia federal, era CREA e tudo, mas eu já entendi que ali eu já tinha aprendido o que me cabia na função administrativa, eu queria de fato engenharia. Entrei, fiquei apaixonado com recuperação estrutural, porque cada dia é um novo desafio, cada dia uma nova oportunidade, e trabalhei nessa empresa um tempo, saí dela brevemente, rodei outros caminhos na área de construção pesada e tudo, e aí até um dia que o dono dela me chama de volta, em 2010, ele me chamou para integrar de novo o corpo, e aí eu falei com ele, olha, mas eu ainda não tinha formado, eu me formei em 2012. Ele falou, Gabriel, te quero aqui como meu gerente de orçamento e planejamento. Eu falei, cara, você tá louco? Como que eu vou abraçar isso, meu amigo? Entendi. Eu não formei ainda. Eu falei, não, você dá conta. Você já trabalhou, eu já te conheço, eu quero que você venha. Eu falei, olha, você tem certeza do que você está falando? Eu falei, se você vai me dar o suporte que eu precisar, o risco é todo seu. Eu acho que eu não estou preparado ainda. Ele falou, não, você está. Eu acredito que você está assim, pode vir. Eu falei, se você acha que eu estou, então eu vou encarar a oportunidade. Abracei aquela oportunidade com unhas e dentes, como se fosse a única da minha vida. E ali eu comecei a me dedicar naquela empresa como se ela realmente fosse minha. Você falou isso aí, eu lembrei, eu falo isso com todo mundo. Falei assim, a oportunidade primeiro se abraça, para depois você ver a consequência dela. Porque se você ficar escondendo, entendeu? Ficar escondendo, eu vou fazer só o que é meu. Cara, você não vai conseguir nada. A oportunidade é um cavalo que ele passa guiado na sua frente. Ele passou, monta nele e vai. E eu, assim, a vida inteira, eu fui educado pelos meus pais, sempre me educaram que, assim, a gente veio de uma família muito simples, com poucos recursos, então meu pai falava, cara, você teve oportunidade, vai, encara. O que você tem a perder? Perder nada, mas o que você tem a ganhar? Você tem muito a ganhar. Então sempre analise, sempre, óbvio, né, não é toda oportunidade que aparece, que simplesmente tudo, você vai falar o sim para tudo, exato. A gente tem que colocar numa balança e enxergar pró e contra de cada uma dessas oportunidades. Qual que era o pró? Eu tinha muito mais pró do que contra. O contra era meu erro, eu podia errar. Mas como a própria pessoa que era responsável, a dona da empresa, ele falou assim, eu estarei aqui, eu vou subsidiar tudo que você precisar, eu vou te dar todo o suporte técnico que você precisa, por que eu não vou abraçar essa oportunidade? Não faz sentido. Aí, primeira coisa que eu fiz, abracei, encarei, fui, trabalhei com ele muitos anos. Aqui em BH mesmo? Em BH. Solução Engenharia. Otávio, não sei se você chegou a conhecer ele. O Otávio, ele foi coordenador do curso do IDD. Sim. Ele quem trouxe o curso de pós-graduação na época que a gente fez para Belo Horizonte. Então teve uma primeira turma antes da nossa, a nossa foi a segunda, mas quem trouxe para BH foi o Otávio, que ele fez a pós-graduação dele em Curitiba. Legal. Então, é uma pessoa que eu sou eternamente grato, inclusive agora eu tive a felicidade de conseguir homenagear ele no CREA, com a medalha do mérito, no final do ano passado, porque se a gente pegar, acho que 80% das empresas de recuperação estrutural de Belo Horizonte já passaram na mão dele. São pessoas que passaram, aprenderam com ele. Então, eu saí, né, tive essa oportunidade de trabalhar com ele esse tempo, e na sequência, por uma questão de mercado, de entendimento de ideais, né, que a gente tinha, eu resolvi ter uma carreira quase solo, não solo porque eu tenho uma sócia que é minha esposa, a Gabriela, que também é engenheira. Então a gente resolveu abrir a nossa empresa GN2 Engenharia, mas ainda ficou ali a amizade, ficou a gratidão, a admiração e o respeito. Então, isso é bom. Acho que eu comecei lá atrás, foi uma pequena porta que se abriu, que na hora que eu entrei nessa porta eu vi que o mundo da engenharia, ele é gigantesco, podemos dizer que ele é infinito. Legal, cara. Isso é legal. Mas eu queria te perguntar o seguinte, onde que entra o CREA? Me fala um pouquinho sobre o CREA aí agora. O CREA... Você falou, eu passei no concurso do CREA e depois mudou o assunto para recuperação. Sim, sim. E aí agora... falar da minha trajetória profissional, lado, né? Isso, exatamente. O CREA, ele... Porque hoje, assim, o que você é lá no CREA hoje? Vamos lá. Cargo. Fala aí, pessoal, hoje. O CREA, ele aparece na minha vida em 1987. Credo, mas você já tá velho, então. Eu não tinha nascido nessa época. Eu faço 39 anos semana que vem. Eu não tinha nascido, não. Há 39 anos atrás. Entendi. Isso aqui é o pinto, a barba, tá? Isso aqui é pintura. Não, mas você tá bem. Entendeu? Só andou um pouquinho no minério, sem para-brisa. É sol. Fiz muito sol, né?
Mas o CREA aparece na minha vida lá em 87, que é quando eu nasço, no meu nascimento. Meus pais se conheceram dentro do CREA. Caramba. Eles são funcionários de carreira. Minha mãe já aposentou, meu pai é o funcionário em atividade mais antigo no Conselho. Caramba. Ele tem 45 anos, esse ano ele completa 46 em atividade dentro do CREA Minas. Então, eles se conheceram, casaram, constituíram família lá dentro, a vida inteira. Eu cresci falando que meu sonho era ser fiscal do CREA. Meu pai é fiscal, então ele fiscaliza obras. Então, naquela época, a gente... Aleatório, né? Geralmente faz, não, eu quero ser engenheiro. Não, eu quero ser menino. O que você quer? Eu quero ser fiscal do CREA. Eu queria ser fiscal do CREA, porque assim, era aquele negócio, o que ele é? Fiscal federal. O CREA é uma autarquia federal. Entendi. Então eu via aquele negócio, fiscal federal, uma carteira com brasão, aquilo assim, poxa, achava aquilo tipo maravilhoso. Delegado. Era quase isso para mim, né? Policial, e eu sou de família de militar, entendi. Eu estudei em escola militar, tive vontade de seguir carreira militar, tentei inclusive, CFO, não passei também na época. Minha mãe falava, ajoelhava todo dia e falava, não quero que você passe nada, né, relacionado a isso, porque é um risco, né? A gente sabe que o militar, o policial, ele está sempre ali com uma profissão que envolve um risco muito grande, mas eu sempre admirei, porque meu avô era militar. E aí meu pai, quando eu via aquele negócio também de ser fiscal federal e tudo, eu falava, não, meu sonho, eu quero ser fiscal do CREA, então. Aí eu falava que eu queria aquilo. Oi? É isso mesmo. E aí, eu fui falando essas coisas, e acabou que tive a oportunidade, passei no concurso do CREA. Só que eu saí para seguir, depois da engenharia, que eu passei, era concurso, era nível fundamental ainda quando eu fiz. Quando eu fiz o concurso, eu estava no ensino médio. Eu não tinha concluído o ensino médio. Então eu só podia me matricular para nível fundamental. Passei, só fui chamado quando eu já estava na universidade. Entendi. E aí eu trabalhei ali um tempinho, não fiquei nem um ano, aí veio essa oportunidade no mercado, o salário era melhor do que o que eu ganhava lá e tudo. Eu falei, eu vou e vamos embora, vamos encarar. Mas eu volto para o CREA em 2018 como conselheiro. Aí fiquei 2018 e 2019 como conselheiro suplente. Em 2020 eu assumi a cadeira de conselheiro titular. Por quê? Porque eu represento uma entidade de classe, que é a ANPEA, e eu entro representando a ANPEA, é uma associação de engenheiros. Associação Médio-Paraupebana de Engenheiros e Agrônomos, que ela é sediada em Betim. Então, eu sou um membro dessa entidade. Para quem está fora, só para contextualizar, quem está em outros estados, né? Médio-Paraupeba, né? Que é a bacia do Rio. A bacia do Rio Paraupeba, que atinge algumas cidades dentro delas Belo Horizonte, ou não? Não, Belo Horizonte não. Tá, ok. Ela pega ali a região, muitas cidades da região metropolitana, né? Ok, mas BH. Não entra BH. BH diretamente não, porque ela não é banhada pelo Rio, né? Entendi. Então, eu represento a ANPEA, essa entidade, dentro do CREA. Entendi. Então, fiquei representando a ANPEA de 2020 até 2025. Dentro do CREA, eu tive a oportunidade de ser várias coisas. Porque é aquilo, né? As oportunidades, elas surgem e eu sempre sou o tipo de pessoa que tudo que me é proposto, eu tento me dedicar ao máximo. Legal. Então, dentro do CREA, eu consegui ser coordenador de Câmara, da Câmara de Engenharia Civil, durante 2 anos. Nesse segundo ano, eu, além de ser coordenador em Minas Gerais, eu fui coordenador nacional da Engenharia Civil. Então, eu coordenei os 27 estados, cada um com seu coordenador, eu era o coordenador dos coordenadores. Legal. Então, eu era o coordenador da Engenharia Civil Nacional em 2023. Em 2024, eu assumi a cadeira de diretor técnico de fiscalização no CREA Minas. E em 2025, eu fui coordenador de um comitê de inspeção predial e de obra de artes especiais, que é onde a gente brigou e a gente criou uma minuta de lei para ser um substitutivo do que tramita hoje na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma lei de obrigatoriedade de inspeção predial. E a gente incluiu, inclusive, nessa minuta, a obrigatoriedade de inspeção de obras de artes especiais. Pontes, rios, viadutos, passarelas, túneis, que são estruturas que estão precárias. A gente tem a maior malha viária do país, está em Minas Gerais, e a gente tem um descaso muito grande do poder público em relação a isso. Exatamente. Então a gente está buscando, né? Ainda não tramitou, não terminou, mas tem o apoio da deputada que é relatora, a gente está aí brigando para ter essa obrigatoriedade na inspeção das estruturas, das edificações e também dessas obras de artes especiais. Tá, então aproveitar que você falou disso, vou pegar um assunto que é o seguinte, o que
você enxerga hoje no Brasil? Você citou um ponto que eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você falou, pô, de obras de arte, você trabalha com recuperação, então, né? Então, esse paralelo, qual que é o defeito, ou o que você vê hoje sobre essa questão desse tipo de obra de arte no Brasil com relação às patologias? 99% eu diria que é falta de manutenção. As nossas estruturas ficam velhas e a gente não tem uma cultura nacional de fazer manutenção. Eu acho que essa cultura é quase que mundial, tá, Carlos? Porque a gente vê inúmeros acidentes acontecendo também fora. O pessoal fala, Estados Unidos, Miami. Teve recentemente um caso de cair varandas em prédio por falta de manutenção. E hoje a gente tem dados, né, levantados que as nossas obras de arte, elas não são inspecionadas, elas não são feitas as manutenções, as nossas edificações estão velhas e elas não são feitas as devidas manutenções. E uma coisa que eu sempre bato na tecla disso é que eu brinco assim, né? A engenharia civil, ela não foi tão competente quanto a engenharia mecânica na conscientização da sociedade. Por que eu digo isso? Porque o carro você leva na oficina. Exato. O nosso carro, você não faz uma viagem no seu carro sem fazer uma revisão, sem olhar se o óleo está em dia, se o pneu está em bom estado, troca correia de X em X, de tantos em tantos mil quilômetros rodados. Você faz as revisões programadas. Então, está no manual do seu carro, que você tem que fazer a revisão quando você compra um carro novo, a cada 10 mil, senão você perde a garantia. Todo mundo vai lá e faz. Quem olha o manual do construtor, da ponte, do prédio, quando você compra um apartamento novo, o construtor ele te entrega o manual do proprietário, que tem ali as manutenções que você precisa fazer. Quando entrega, as pessoas não fazem. Quando entrega. Hoje a maioria está entregando. Já está na lei, né? Hoje está na norma. Está na norma. Então o construtor ele tem que entregar. Então quando ele entrega aquele manual do proprietário, o proprietário pega aquilo ali e guarda na gaveta. E não faz as manutenções. Só que eu falo, gente, onde que você coloca a sua família todos os dias? Exatamente. Por que você faz a manutenção do carro? Isso. Porque eu vou botar minha família, eu vou viajar, se acontecer ali um acidente, eu vou me penalizar por causa disso, eu vou carregar um peso nas minhas costas porque foi uma negligência minha. Onde você põe sua família todos os dias? Cara. Onde você está todos os dias? Não, é cultura mesmo, porque você adoece, você vai no médico, você tem problema com a justiça, você procura advogado. Agora, quando você quer fazer alguma coisa na obra, é o seu Zé ali da esquina, que é o pedreiro, que sabe mais do que o engenheiro. Você chama o ajudante. E ele mesmo deve virar e falar, não, o engenheiro não sabe de nada. Exatamente. Só que você sentou numa cadeira de universidade durante 5 anos, além dos outros anos que você estudou no ensino fundamental, médio, até chegar na universidade. Você se forma, às vezes você faz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e isso não é valorizado. Então a gente precisa criar uma cultura social de conscientização de que a engenharia ela é tão importante quanto a medicina, ou mais, porque a medicina, num erro, ele mata um. A engenharia mata vários. Vários. Eu estava falando isso hoje, que até um caso você lembrou, porque eu estava lá de casa, eu moro numa região alta e aí dá para ver vários prédios, várias casas, né? Teve um cara de uma casa, cara, o cara colocou uma piscina de 10 mil litros em cima da laje da casa. Aí você fala, pô, e tá todos os meninos brincando, nadando na piscina, aquela alegria, fazendo churrasco. E às vezes a ignorância, ela pode até te salvar, mas ela pode te matar. Pode. Então ele não tem noção do risco que é aquilo. São 10 toneladas. 10 toneladas em cima da laje de uma casa. Será que foi dimensionado para isso? Provavelmente não tem essa condição. E às vezes você tem a sorte, talvez Nossa Senhora do Concreto Armado ajuda nisso, é que a estrutura ela te indica coisas, né? Ela vai te dando, pô, trincou ali a porta parou de fechar direito, tá torto. E é por isso que as nossas normas elas têm tantos coeficientes de segurança. Por conta disso. Exatamente. Porque ia ficar mais barato a obra. Muito mais. Se o pessoal respeitasse mais a manutenção, a obra seria mais barata. Seria. Mas é exatamente por causa disso que a gente tem tanto coeficiente de segurança para majorar mesmo. Porque vai ter o uso inadequado, um lugar que foi feito para ser um apartamento, de repente ele se torna um depósito, onde você vai ter o acúmulo de material ali. Então, a sobrecarga dessa edificação está muito mais elevada. Então, as pessoas, essas mudanças de uso de uma edificação, ela impacta diretamente. E aí, graças a Deus, não sei, né, as estruturas elas tendem também a nos mostrar que ela está sofrendo, avisa, ela né? dá os avisos, assim como o nosso corpo, né?
eu gosto muito de correlacionar que uma estrutura e o corpo humano, elas são muito similares. E a hora que você está doente, a estrutura, a hora que ela vai ficando doente, por isso que a gente tem, né, patologia de obras civis. Patologia é exatamente o estudo das doenças, das manifestações que existem dentro de uma edificação. Então, essa edificação, ela vai te mostrando os pontos falhos, é um desplacamento que você vai ter no concreto, é uma fissura que está aparecendo, e isso daí é um sinal que precisa de um tratamento, precisa de uma intervenção, precisa de a atuação de um profissional habilitado para ele identificar qual que é o problema e dar a orientação correta, dar a metodologia certa de um reparo. Porque um reparo mal feito também é a mesma coisa, você ter um câncer e não tratar esse câncer, tratar qualquer outra coisa. Ele vai agravar ao longo do tempo e ele vai te matar. E assim vai ser numa estrutura que não é cuidada ou que é cuidada de maneira indevida. Ela vai adoecer, ela vai ter um problema maior e ela vai vir a colapsar um dia. Nada é eterno. Nada. Né? E pegando esse gancho aí, porque assim, você já trabalhou com vários tipos de recuperações, provavelmente, né? Muitos. Desde quando você começou a sua... Então, 15 anos você já trabalhou com... E provavelmente você se deparou com uma obra pré-fabricada, uma ou outra deve ter encostado aí no caminho, né? Algumas. E aí, assim, eu queria que você falasse assim, de forma bem honesta sobre isso, com relação a... Porque o pré-fabricado tem uma possibilidade, eu digo possibilidade porque a gente está falando de que tem empresas e empresas, de se ter um controle maior do produto durante a execução. Você está falando do ambiente controlado, você tem um laboratório ali do lado, você tem uma inspeção de produto, então a estrutura de concreto, e a gente está falando aqui mais direcionada a concreto, né? A recuperação de estruturas é muito mais voltada para isso. Sim. O pré-fabricado tem essa particularidade dele, por natureza, ser um trabalho um pouco de maior qualidade. Você enxerga isso na recuperação, quando você pega uma obra de pré-fabricado e uma obra em loco? Enxergo sim, porque a tendência hoje é a industrialização, né? Quando a gente tem essa industrialização, é exatamente isso que você falou, o ambiente ele é controlado. Então, você tem várias etapas de controle que uma construção dentro de uma indústria, ela acontece, que às vezes na obra, diretamente, ela não ocorre. Por quê? Porque a indústria, você está num ambiente fechado, os processos são muito bem definidos, cada um responsável por alguma etapa. Então, vai ter aquele que vai colocar a armadura, vai ter aquele que vai fazer a conferência da armadura, vai ter aquele que vai conferir os espaçamentos, e às vezes na obra... É mais difícil. É mais difícil. Terra sem lei, quase, às vezes. Exato, porque às vezes o engenheiro ele não vai ter um engenheiro específico só para uma obra. Sim. São multipavimentos, são multiáreas. Então, está fazendo uma estrutura de um lado, uma estrutura de outro. O engenheiro não passa na obra naquele dia, a obra não vai parar. Então, ele não vai conferir se aquela armadura está encostando na forma ou não, se está tendo o cobrimento adequado ou não. E muitos dos problemas de durabilidade de estrutura, às vezes, ele está relacionado a cobrimento. Cobrimento, ok. Então, o cobrimento, principalmente, cobrimento, qualidade de lançamento e vibração de concreto, resistência no concreto também, que é o controle tecnológico do concreto, né? Esses três fatores influenciam muito em durabilidade de uma estrutura de concreto. Entendi. São controles que a gente tem dentro da indústria, obviamente, né? Tem indústrias e indústrias. É isso que eu queria dizer. Quando você enxerga das patologias, que você enxergou no pré-fabricado, o que você mais se deparou quando você pega alguma estrutura para recuperar, que ela tem algum elemento pré-fabricado de concreto? Bom, às vezes acontece erros também, a indústria também erra. Não podemos aqui falar que não existe erro na indústria, claro. Né? Mas a indústria também erra. Mas os erros são menores. Mas aonde que às vezes tem grandes pontos de erros? Ligação. Na ligação entre uma estrutura e outra. São a chapa, aqueles inserts ali? Os inserts metálicos, às vezes as barras de aço, onde você vai ter a ligação entre uma e outra, uma peça e outra, que você precisa fazer ali um grauteamento. Às vezes não vem com um comprimento adequado. Então você não vai ter ali uma transferência de carga adequada. Às vezes não tem ali a dilatação, a junta, na hora de fazer o lançamento, ela não fica com a junta que deveria ficar. Entendi. E aí a estrutura tem um esmagamento, porque ela ficou com a junta muito menor, tem um esmagamento, então você vai ter que fazer esse tratamento ali dentro. Entendi. Mas grande parte dos problemas no pré-fabricado, ele acontece dentro da obra. Ah, entendi. Então,
a patologia que você enxerga... A maioria das patologias, ela não acontece dentro da fábrica. Entendi. Ela acontece dentro da obra. Dentro da fábrica também acontece. Sim. Falha de dimensionamento, claro, falha de execução, baixa resistência no concreto. Já aconteceu o caso da gente pegar obra montada, do pré-fabricado, ele vir com uma resistência menor do que a que foi projetada. Foi um erro na fábrica. E aí, esse processo, essa estrutura que estava passando por uma construção, ela precisou passar por um processo de reforço estrutural. Entendi. Então já teve casos disso. Será que tinha um laboratório controlando essa fábrica? Entendeu? A gente não tem esse acesso de conhecer o interno da fábrica, né? Até porque, eu brinco assim, né? O engenheiro que é patologista, né? O que trabalha com reforço e recuperação, ele não é benquisto em lugar nenhum. Ninguém me quer na obra dele. Quando ele chega, é porque tem um problema. Tem B.O. Quem está construindo um prédio não me quer, quem tem um prédio construído, teoricamente, não me quer. E às vezes, assim, eu falo como engenheiro, mas às vezes a classe de engenheiro é orgulhosa. Muito. Minha obra não tem erro nenhum. Toda obra tem erro. Minha obra dá erro. Não existe obra sem erro. Não existe. Toda obra vai ter um erro. Vão ter erros de pequena relevância e erros de grande relevância. Os erros de grande relevância é o que a gente precisa mitigar e precisa reduzir ao máximo esses erros. Então, quanto mais a gente vai vivenciando isso dentro da obra, né, nesse dia a dia de patologia, de recuperação, a gente vai enxergando essas coisas. E aí, mas não perdendo ainda o gancho da sua pergunta em relação sobre onde tem essas maiores... Onde você encontrou maiores pontos de patologia? Achei pontos de erro de cobrimento. Já teve obra que a gente teve que fazer recuperação estrutural por erro de cobrimento. Já teve essa questão que eu te falei, né, de baixa resistência de concreto. Mas a maioria das vezes, 90% das vezes das obras que a gente atuou, foi erros que ocorreram dentro do campo. E muitas das vezes nesses pontos que eu te falei. Na ligação, o principal é na ligação entre os elementos. Console, que aí você tem ali o esmagamento, não coloca às vezes um aparelho de apoio adequado, e aí ele vai romper um console, você precisa fazer isso. Aí você precisa fazer ali um reforço, trocar o console para poder suportar, porque aquele ali já perdeu a resistência que ele tinha. Entendi. Erro de dimensionamento na junta, e aí também vem as peças também já de fábrica, às vezes ali com a espera, com a barra de aço, que ela não tem o comprimento adequado, e aí você realmente não vai ter ali a transferência adequada de carga. A engenharia, independente de quem que ela venha, é uma ciência que precisa ser tratada, igual você falou, para a indústria mecânica o pessoal está muito mais à frente, porque você dá manutenção no carro. Eu acho que a mesma execução, qualquer coisa que você fizer sem um cuidado, sem qualidade, vai dar problema. Se você fizer esse copo aqui sem olhar a qualidade dele, ele vai vir trincado. Vai. Qualquer tipo de indústria, igual você falou, não tem obra sem falha. Não. Né? Não existe obra sem falha. Não. Então... E por quê? Porque uma obra ela é feita a várias mãos. Então, não é denegrindo. Quando a gente fala que a obra não tem falha, jamais eu estou aqui denegrindo a engenharia. Pelo contrário, sim. A engenharia ela é uma ciência muito complexa, que ela não é feita por uma pessoa. São várias pessoas atuando, e às vezes ali vai ser o erro do quê? Quando eu digo que tem erros? É aquela massa que você foi lá, engenheiro, definiu aquele traço certinho, bonitinho. Na hora que o cara começou a aplicar a massa ali, não, ele olhou, ele tá achando a trabalhabilidade dela não muito ruim, boa. Bota água aí. Ele vai lá e joga um pouquinho mais de água. Já é um erro. Por quê? Fator água-cimento ali já se perdeu o que você projetou lá na frente. Pode trazer um problema grave? Pode. Mas pode ser que aquele acréscimo que ele colocou ele não vai te trazer problema nenhum lá na frente. É um embolso, um chapisco só que ele estava fazendo, então às vezes não traz nenhum malefício. Entendi. Mas pequenos atos às vezes podem trazer um problema muito grave. Entendeu? Entendi. Então tem essa possibilidade de toda obra ter um erro, por menor que ele seja. Entendi. Hoje a dificuldade que a gente encontra às vezes muito é de fazer com que a construção esteja cada dia melhor. A gente sempre quer a construção civil, ainda mais a gente como engenheiro, pelo menos eu fico feliz quando vejo uma obra bem montada, uma obra que está ali trabalhando, que o pessoal executou e que ela teve o mínimo de problema possível, que foi montada. Quem não gosta, né? Então, a obra bem feita, ela começa por uma obra bem organizada, bem planejada e bem gerenciada, né? Acho que se a gente não tiver boa gestão, organização dentro de uma obra, ela vai sair
de qualquer maneira. Então, acho que o exemplo arrasta, né? Então, acho que se você chega numa obra, a obra está limpa, tudo devidamente catalogado, com aqui o espaço reservado para areia aqui, para brita é aqui, para armadura é aqui, não aquela coisa tudo espalhado dentro de uma obra. O próprio funcionário, ele enxerga aquilo ali com um outro olhar, e às vezes ele vai ter ali um zelo, um cuidado muito maior do que numa obra que você chegar, tem um montinho de areia espalhado para tudo quanto é lugar, sujeira, entulho de material jogado durante a obra toda suja. O funcionário que entrar ali, ele vai ter zelo. Qual o zelo que ele vai ter? Por isso que eu defendo pré-fabricado. Pré-fabricado não tem forma na obra. Exato. Mas tem uma obra mais limpa, pô. Essa é a grande tendência. Não tem jeito. Então, eu assim, né? Eu, como atuante da recuperação estrutural, não deveria querer isso. Porque teoricamente vai ficar muito bom, as coisas vão ficar melhores, eu vou trabalhar menos. Óbvio. Mas eu, antes de ser especialista em patologia, eu sou engenheiro civil. E o que eu mais desejo... É um paradoxo isso. Mas o que eu mais desejo é ver obras bem feitas. Por quê? Porque aí eu vou ter que me adaptar ao mercado. E aonde que eu vou entrar? Não é no pós-obra, eu vou entrar no pré-obra. Entendi. Eu vou entrar na orientação pro construtor, antes dele fazer. Faça assim que você vai estar fazendo certo. Por quê? Porque isso tem pouca demanda, né, cara? É o que eu estava pensando aqui. Tem. O pessoal não poderia ter esse zelo de falar, cara, o patologista, cara, o que eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que fazer para não dar um problema? Isso. Aí você já foi demandado para isso, desse tipo de coisa? Antes, não. Olha só. Mas é um mercado que eu enxergo que ele vai acontecer. Uma hora a engenharia, a gente tem várias frentes de trabalho. Por isso que eu falo que ela é interminável, não tem limite as áreas de atuação. Então a gente vê muitos profissionais hoje atuando com gestão de obra, com orientação, né, de como gerenciar uma obra, como fazer uma construção, mas às vezes as pessoas não buscam no patologista quais os problemas que normalmente se identifica, quais os problemas que acontecem, para eu evitar ele na minha obra. Exato, porque você só vê depois. Quem constrói, às vezes também entende que, não, eu construo muito bem, mas será que ele enxerga o que está acontecendo daqui 10 anos? Ele não voltou na obra. Ele não vai voltar, porque quem está lá não vai ligar para ele mais. Exatamente. Depois já passou 10 anos, verdade. O cara já não tem garantia, já não tem mais, então eu não preciso procurar esse cara. Então ele não vai ser procurado por isso. E às vezes ele não vai enxergar uma coisinha boba que ele poderia ter feito, ele não fez, teria evitado. Isso aqui é coisa que muita gente tem erro. E aí já é o próprio construtor, às vezes ele enxerga isso, ele não faz. Impermeabilização de baldrame. Poxa, que é coisa mais simples, mais barata. Durante a execução? Durante a execução. Agora depois? É um caos. É um problema gravíssimo. Porque você vai ter problema com mofo, com desplacamento, empolamento de pintura, desplacamento de reboco, mofo dentro do ambiente. Então, assim, é uma série de problemas que você vai trazer, vai trazer, inclusive, problema para a saúde de quem tá morando ali. Uma pessoa que tem rinite alérgica, que tem sinusite, essas coisas, isso vai atacar. E era uma coisa que você poderia ter mitigado lá atrás, na hora da construção, se você tivesse chamado um engenheiro que é especialista em patologia para estar ali te dando esse suporte em cada etapa da sua obra, ele te mostraria isso. Entendi. E ele te passaria, às vezes, uma especificação boa. Isso, quem faz os projetos de impermeabilização, muitas das vezes vai mostrar? Vai. Ele coloca no projeto. Mas ainda assim chama o especialista em patologia para ele dar essa analisada, fazer essa fiscalização na sua obra também. Entendi. Ele pode enxergar ali coisas que você está fazendo ainda e que vai te trazer um problema. Eu estou falando isso porque quando eu fiz o curso de patologia, depois que eu saí de lá, eu fui com outro olhar para as obras, que, por exemplo, você tem um pilar, né? Você tem um pilar que a gente coloca uma chapa nele, que às vezes vai fazer vai soldar a lateral da viga ali para estabilização, ou para a laje mesmo, tem contato com a armação. E aí você fala, pô, mas espera aí, se isso aqui oxidar, ele vai levar para a armação da peça. E você pode ter uma diferença de potencial eletroquímico isso, ali. Exatamente. Porque só o fato de ter o contato de dois materiais distintos, exatamente, ele vai gerar uma corrosão. Aí eu falei, nossa, isso aqui é... Só que às vezes ninguém...
ou ninguém se atenta. Às vezes é por desconhecimento. Para que isso é um problema que está ali e isso vai acontecer daqui a 10, 15, 20, 30 anos, igual você falou. Cara, às vezes a fábrica nem existe mais, a que fabricou a peça e vai acontecer o problema. E essa retroalimentação é importantíssima. Então, esse contato com quem trabalha com recuperação, em contato com a fábrica, cara, eu recuperei uma estrutura e eu vi um defeito nessa tipo de chapa aqui, ó. Ela estava oxidada. Horrível. Pô, então não vamos fazer assim, não. Vamos colocar ela de outro jeito, vamos mudar a forma de fixar, né? Vamos mudar o tipo de fixação, vamos tratar a estrutura, colocar ela inoxidada, sei lá o que seja, para poder fazer isso. Para onde que essa peça vai ser aplicada? Exato. Então, obviamente, né, é para uma área de região marinha, então você tem um ambiente muito mais agressivo. Será que, então mas essa peça você vai fazer ele com um comprimento adequado, ok, mas será que essa peça depois ela vai precisar passar ali para uma aplicação de algum revestimento protetor? E será que dentro da indústria o desmoldante que eles estão utilizando vai ser compatível com esse material? Existe toda uma questão química envolvida. Exato. A química ela está muito viva na engenharia. Total. Né? Então a gente precisa, a interação entre os materiais ela é muito importante. E aí às vezes a indústria ela não se atenta que o material que ela usa na desforma, na cura, ele gera ali uma película, ele gera vamos dizer, uma película mesmo que ela vai, na hora que eu colocar algum outro revestimento ali por cima, ele vai ter um desplacamento. Não vai ter adesão correta, adequada desse revestimento, entendeu? Entendi. Isso aí é bom atinar para isso, pessoal que está aí na fábrica, porque tem muito ponto, às vezes a cordoalha de proteção é um caso grave na fábrica, porque a cordoalha de proteção, você não tem cobrimento na ponta. Você corta ela fica exposta, então tem que tratar aquilo ali. Então aquela tratativa com epóxi, com uma argamassa cimentícia, para que aquilo ali seja protegido, para que não crie um ponto de passividade ali da armação inteira, porque você imagina... se você não protege, vai acontecer. A cordoalha arrebentando, oxidada. Qual que é a chance disso acontecer? Se o aço é problemático, imagina uma cordoalha. Que está ali protegido sob uma tensão altíssima. Altíssima. A hora que ela rompe... Que aumenta ainda, porque ele está sob tensão, a probabilidade de oxidação é muito maior. Muito maior. Do que a própria barra, né? A barra frouxa ali que a gente fala. Então, é importantíssimo esses pontos aí para a galera de fábrica atinar para isso. Sim. Fundamental. A proteção da estrutura ela é essencial. Né? Evitar que as armaduras elas tenham contato com o ambiente, ele é de extrema importância, porque você vai ter corrosão. E aí você vai ter, obviamente, ao longo do tempo, você tem a carbonatação, né, natural do concreto, que é a reação que tem com dióxido de carbono, reação química dentro desse concreto, a redução do pH dele, e a hora que essa redução atingir a armadura que está ali dentro, vai iniciar o processo de corrosão. Né, você tem a despassivação, né, a quebra da proteção, e aí vai iniciar essa corrosão ali dentro daquele concreto. Bom, vou voltar ao assunto lá do CREA e vou fazendo um paralelo aí com o que você está fazendo, mas hoje, assim, em termos de engenharia, porque existe uma discussão, vamos dizer assim, entre engenheiro e CREA. Esse CREA, não sei o quê. Tem. Me fala aí sobre algum projeto que você está encabeçando, de alguma coisa que você acha interessante trabalhar sobre essa área. Bom, Carlos, na verdade, o engenheiro, eu acho que nós somos muito céticos em relação ao conselho. Ok. Vários, acho que a maioria dos engenheiros que se você conversar, na hora que fala sobre o conselho, sobre o CREA, enxerga, exatamente, todo mundo faz aquela cara ruim e fala assim, o CREA existe só para arrecadar, o CREA existe só para multar. Não é bem assim. O primeiro ponto que eu sou uma pessoa muito crítica de tudo. Então, eu gosto de ter um olhar, mas crítico não da ofensa, do julgar. Sim. Eu sou um crítico de analisar, de ter análise crítica em tudo, em todas as coisas. E eu sempre enxerguei pontos falhos dentro do conselho, vejo que ainda existem muitos pontos falhos, mas como mudar isso? Entrando. Entendi. Participando. Não adianta eu sentar na minha cadeira, sentar no meu escritório,
todos os dias reclamar, abrir o Instagram e reclamar, o CREA não presta para nada, o CREA só quer me multar, o CREA só quer fiscalizar, o CREA só quer... Para que serve o CREA? Deixa eu começar também a entender um pouco o que é o CREA. O que eu fiz com isso? Eu tenho a facilidade por ter nascido num berço onde a vida inteira eu ouvi de CREA. Meu café da manhã era CREA, almoço falava de CREA, jantar falava de CREA. Caramba. Eram meus pais, os dois trabalhando. Meu pai fiscal, minha mãe encarregada de inspetoria. Vai conversar sobre o quê? É inevitável você conversar sobre o dia a dia, sobre o trabalho, sobre as coisas que acontecem. E eu sempre muito curioso. Então sempre sentei ali para tentar dar pitaco em alguma coisa que eu obviamente não entendia nada na época, mas queria dar meus pitacos, queria falar as coisas que eu achava. E aí eu fui para dentro do conselho, fui tentar entender um pouquinho ele por dentro, ter essa visão de dentro, de fato, do sistema. Vivenciar ali, né? Então eu tive a vivência de filho de funcionário, eu tive a vivência como funcionário, eu tive a vivência como profissional, e aí eu fui ter a vivência como conselheiro, que é um cargo dentro do sistema, que é como se fosse um legislador ali dentro do sistema. E aí realmente eu fui tentar fazer, quando eu estive ali como conselheiro, não sou conselheiro mais, eu terminei o meu mandato em 31 de dezembro agora, passado, mas ainda não larguei 100%. Por quê? Porque eu estou como presidente da ANPEA. A partir do dia 1º de janeiro eu virei presidente na Associação de Engenheiros. Entendi. Buscando o quê? O interesse dos engenheiros junto ao esse elo de ligação entre os poderes públicos, todos, né? Municipais, estaduais, federais, e o conselho também. Então, estou ainda nessa briga, nessa luta nas causas dos engenheiros, querendo fazer coisas melhores pela engenharia, e eu acho que tem muito a ser feito, principalmente pelo nosso conselho. Nosso conselho pode fazer muito mais do que ele ainda faz, né? Tive ações já dentro do conselho que eu acho que impactaram diretamente dentro da nossa vida profissional. Para te exemplificar uma delas assim, o engenheiro civil, vamos puxar na sardinha para o nosso lado aqui, né? O engenheiro civil, ele sempre sofreu muito com fiscalização em relação à placa de obra. Ok. Ser multado por falta de placa de obra. Isso daí, você podia olhar, você pode conversar com 50 engenheiros, acho que 45 vão falar com você que já tiveram algum dissabor. Tem a obra relacionada a isso. Botei a placa lá, a placa foi roubada. Entendi. Passou o fiscal do CREA. Caiu. Passou o fiscal do CREA, não tinha a placa, o que faz? Me multou. Multa. O fiscal do CREA está errado em fazer isso? Não. É obrigação dele. Se ele não faz, ele está cometendo prevaricação. Entendi. A obrigação dele, como funcionário público, é fazer essa fiscalização e fazer a autuação se ele encontrar irregularidade. Só que, quando eu estava como coordenador da Câmara de Engenharia Civil, eu fiz uma análise muito crítica em cima desse ponto, que é um ponto que está na lei, 5.194, artigo 16, ele fala que enquanto durar as obras, serviços de engenharia, todo e qualquer serviço de engenharia deve ser fixado placa visível e legível ao público. Só que eu falei, obras e serviços de engenharia. Todas as obras, todos os serviços. Só que isso é utópico. Como que eu vou exigir de vamos pensar aqui, um eletricista, um engenheiro eletricista, está fazendo a lâmpada do prédio. Não, ele está fazendo uma troca de transformador nas ruas. Ok. Ele pegou, ele fechou um contrato, tem vários transformadores. Onde que ele vai colocar a placa? Boa. Entendi. Um engenheiro, um agrimensor que foi contratado para fazer um levantamento topográfico. Uma fazenda. Exato. Uma fazenda ali de 100 hectares. Onde que ele põe? É no início? Tem início essa fazenda? Não tem, é só um terreno. Okay. Não tem início, não tem meio, não tem fim. Onde que ele vai pôr a placa? Nas costas dele? Vai sair andando com essa placa? Porque enquanto durar o serviço, ele está fazendo o serviço ainda. Mas se eu sou contratado para fazer um laudo de um prédio, onde que eu coloco a placa? Lá no prédio que eu faço só inspeção ou no meu escritório, que é onde eu elaboro o laudo? Entendi. Eu sou contratado para fazer um projeto. Onde que eu coloco a placa? Boa, todos são serviços. São serviços. Então, na hora que eu me apeguei a esse item e falei, o CREA tem poder de fazer alguma coisa em relação a isso? Não, porque está na lei. Eu não tenho poder de cancelar um artigo de uma lei. Não compete ao CREA. Quem poderia fazer essa mudança
é Câmara dos Deputados e Senado. A lei é alterada por lá. Mas o que eu fiz? Confeia, você é o Conselho Federal. Eu quero que você, inicialmente, me oriente como que eu vou fiscalizar e como que eu vou autuar todas essas atividades do sistema para esse artigo. Mas eu quero uma clareza em todas as atividades. E aí, obviamente, a gente fez uma decisão de Câmara e uma decisão plenária, com amparo jurídico, obviamente, tudo analisado, tudo consultado, de que o CREA iria suspender a aplicação de multa até ter uma definição clara e objetiva para todas as atividades do sistema. Boa. Então, parou-se de multar por falta de placa. Legal, hein? Se pegar os números de autuação do CREA posterior a isso, caiu muito. E isso aí eu tentei fazer a replicação disso a nível nacional. Tiveram estados que abraçaram a causa, tiveram estados que não quiseram abraçar. Posteriormente, isso obviamente essa foi uma decisão que veio da Câmara, eu propus, os conselheiros da Câmara da Engenharia Civil abraçaram, levamos para o plenário, os conselheiros do plenário, que envolve todas as engenharias, todas as câmaras, abraçaram também e tivemos a aprovação e a suspensão dessa autuação pela falta da placa. E aí, na sequência, eu falei, eu não me dou por satisfeito. Ainda tem algumas coisas que acontecem dentro do sistema que é prejudicial ao engenheiro. E eu não vou quietar enquanto eu não conseguir. Eu não estou aqui representando engenheiros, eu represento uma entidade. A entidade, qual é o interesse dela? O interesse dos profissionais. E aí eu fui atrás também de outro problema que existia em muitos engenheiros. Você está fazendo uma construção de uma edificação e existe obrigatoriedade. Então, você foi contratado para fazer a construção e a execução das instalações daquele prédio. Tá? Então, você vai fazer estrutura de concreto, alvenaria, instalação elétrica, instalação hidrossanitária, todas são suas. Quando a fiscalização chegava no empreendimento, ele virava para você e falava assim, tem ART? Você, claro que tem, está aqui minha ART. Aí você me entregava a ART. O fiscal olhava e falava assim, Carlos foi contratado pelo Gabriel, ok, serviços. Aí tem uma listagem de serviços que a gente coloca na ART, serviço que você está sendo contratado. Estrutura de concreto armado, X metros quadrados ou X metros cúbicos, é a unidade que você colocar. Aí você ia lá e anotava, estrutura de concreto armado. Alvenaria, construção de edificações em alvenaria, X metros quadrados. Instalações hidrossanitárias, X. E esquecia de colocar a instalação elétrica. Na hora que você esquecia de colocar a instalação elétrica, o que o fiscal fazia? Você está sendo multado porque não tem a ART de instalação elétrica. E seu contrato diz que é instalação elétrica, que você foi contratado de instalação elétrica. Então eu multo você, profissional. Se ele não está vendo nenhum contrato e ele chegasse e achei a sua ART, ele ia fazer o quê? Ele ia lá no proprietário e multava o proprietário por não ter contratado ninguém para fazer instalação elétrica. Caramba. Então ele fazia essa multa. O que isso foi me alertando também? Leitura e interpretação de lei. A lei, ela falava que todo contrato, a lei 6.496, ela falava que todo contrato escrito ou verbal que envolva o serviço de engenharia, eu não lembro exatamente na íntegra, que envolva o serviço de engenharia deve possuir a ART. Peraí, nesse caso, o contrato do Carlos com o Gabriel, ele tem a ART. Sim. Só que a ART dele, ela apresenta uma falha. Então o problema está faltando atividade, não está faltando a ART. Ok. E aí, a gente fez uma mudança de interpretação que estava acontecendo desde 2017. Quer dizer, ela acontece desde 1977, que é de quando é a lei. E aí ela foi sendo carregada em 2017, quando teve umas mudanças muito grandes no modo de preenchimento da ART. Eletrônico, essas coisas. E é isso, que foi virando eletrônico, que teve uma que a gente chama de tabela de obras e serviços, que a gente começou a explodir mais, até para facilitar para o engenheiro ser responsável só para aquelas atividades que ele realmente foi contratado. Eu comecei a falar, peraí, se esse engenheiro foi contratado para fazer todas essas atividades e deixou de anotar uma atividade, o contrato dele está coberto. Sim. Então o contrato tem a ART, só que a ART desse apresenta um erro. Ok. Então o que a gente definiu através de decisão de Câmara e de plenário, depois desse entendimento? Falou, olha, então a partir de agora,
o fiscal ele vai notificar, porque o CREA é proibido de notificar, porque o CONFEA determinou através de uma resolução que não pode notificar, que ele tem que autuar direto, então ele tem que multar direto e depois abre-se um prazo de recurso. Dentro desse recurso pode cancelar a multa por um erro da fiscalização ou pode ter uma redução da multa, às vezes porque você regularizou a situação. Mas cancelar a multa só porque, não, regularizou, então eu vou cancelar a multa. Isso não pode. Não pode. E aí, o que a gente enxergou nessa possibilidade? Olha, a partir desse momento, se eu enxerguei que sua RT está errada, o que o fiscal faz? Carlos, eu posso te notificar, seja via telefone, seja via WhatsApp, seja via e-mail, eu tenho que te notificar de alguma maneira. Carlos, estou vendo o seu contrato aqui na obra e eu estou vendo sua RT. O seu contrato, a sua RT ela tem que ser um espelho do contrato. A sua RT não está sendo esse espelho do contrato, porque você também está fazendo a instalação elétrica e ela não está aqui. E a sua RT não tem. Então, o que você precisa fazer? Substituir a sua RT por uma nova corrigindo esse item. Então, estou te notificando, você tem 10 dias para fazer isso. Qual profissional não quer fazer isso? É lógico, isso é muito mais fácil. Aí o profissional vira e fala assim, a partir da mão, vou fazer, e aí... Às vezes o cara errou, esqueceu. É um erro. Exatamente, esquecimento. Às vezes não só esquecimento, às vezes é a falta do conhecimento de como preencher. Exato. O engenheiro na universidade ele não é ensinado a como preenche uma RT. Não, e muda, porque o sistema mudou e tal. Então tem essas coisas todas. Então, a hora que a gente fez isso, cara, o número de autuação também caiu drasticamente. Entendi. Porque a hora que eu multava o engenheiro por uma falta de uma atividade, eu parei de multar. Eu notifico, informo para ele, o cara vai lá e altera. Mas e se ele não quiser alterar? Se ele não quiser alterar, aí a Câmara da respectiva modalidade dele cancela aquela RT dele e o fiscal aplica a multa. Entendi, mas eu não conheci até hoje nenhum caso que o profissional não tenha substituído a RT. Claro. Que ele foi devidamente orientado pelo fiscal e ele vai fazer. O cara faz online. Isso faz o conselho ser mais humano. Entendi. Ele ser mais próximo, de fato, do profissional. Porque qual que é a função de um conselho de engenharia? Regular o exercício da profissão. Regular como? Garantindo que em toda atividade de engenharia tenha um engenheiro legalmente habilitado para executar, porque quando eu faço isso eu estou protegendo a sociedade dos leigos, de uma pessoa sem conhecimento executar uma atividade que pode colocar em risco não somente ela, mas várias outras pessoas. Então eu garanto que ali tem um engenheiro. E eu quero, tendo esse engenheiro, eu preciso ficar documentado quem é esse engenheiro. A maneira de se documentar é através, por lei, da RT. Então, a partir do momento que eu tenho já um engenheiro, o primordial eu já estou tendo, que é a segurança da sociedade. Boa. A partir de agora, é documental. Então, o documental, no meu modo de entender, o documental ele deveria ser muito mais flexível, muito mais fácil de ser tratado. Entendi. Entendeu? Entendi. Está muito claro. Você entrou nessa pegada e eu queria trazer um ponto para você, que assim, hoje existe uma discussão no mercado de pré-fabricado, esse paralelo aí que você falou, essa questão de fiscalização, né? Se existe isso, ou como que o CREA pode trabalhar nesse lado, porque a fábrica, existem normas, né, de execução disso. Então, se ele atua nisso ou não, estou fazendo um pilar na seção de 20 por 20. Cara, não pode. Pilar, de acordo com a norma, o mínimo é 25/25, né, agora, se eu não me engano. Então, o cara não pode fazer isso. Há um painel de fachada, que tem uma discussão grande sobre isso, o cara não pode fazer com 8, porque não dá o cobrimento. Então, ele tem que fazer no mínimo com 10. Então, tem isso tudo em norma, né, as normas de pré-fabricado. O CREA atua sobre isso? Não atua sobre isso? Não. Ele atua se acontecer alguma coisa? Na verdade, o CREA ele tem uma atuação mais quantitativa do que qualitativa. Isso por quê? Até por questão de... Não é obrigatório que um fiscal tenha uma formação de graduação em engenharia. Não é obrigatório, não existe essa obrigatoriedade legal. Existem vários CREAs que os fiscais não são engenheiros. Até porque, até pouco tempo atrás, nós tínhamos inclusive os técnicos no nosso sistema. Então, eu digo, por exemplo, meu pai, ele é fiscal, ele não é engenheiro, ele é técnico. Entendeu? E aí nós temos várias modalidades dentro do sistema. Hoje o CREA Minas, ele contrata somente fiscais de nível superior. Mas eu vou ter várias modalidades diferentes. Eu tenho engenharia civil, engenharia agrimensura, agronomia.
engenharia florestal, engenharia química. Como que o engenheiro químico, que é fiscal, ele vai fiscalizar uma obra de pré-moldado, de pré-fabricado? Okay. Entendeu? É difícil dele chegar e determinar se aquilo ali está de acordo ou não. É vedado ao CREA fazer fiscalização qualitativa? Não. Não é vedado. Tem, inclusive, em resolução. É uma discussão por isso que eu gosto disso. Bem tensa quando a gente fala nesse sentido, porque os engenheiros entendem que o CREA deveria ser o suporte em relação a esse ponto, de que se a obra está sendo feita em boa qualidade ou não. Isso. Mas tem o outro viés que a gente tem que pensar o seguinte: a partir do momento que eu te fiscalizo e que eu falo que o seu está em boa qualidade, você concorda que eu estou colocando o meu nome nisso daí também? Eu estou endossando que o seu trabalho é de boa qualidade? Isso pode ser um problema. E se acontece algum acidente? Você também pode endossar que é de qualidade e de que também não é. E aí você pode prejudicar ou beneficiar. Exato. Você não tem isonomia. Eu começo a entrar numa seara muito problemática e às vezes pode virar até política, que não deve ser. O CREA ele não deve ser político, ele não deve ser politizado. Então a gente tem que ter um olhar meramente técnico em tudo. Eu estou falando isso porque a gente sabe que às vezes aí vira o UOL, faz um favor aqui para mim nesse caso, o meu analisa aqui de maneira favorável. Então quando eu analiso quantitativamente, eu vou virar e vou falar assim: olha, é documental. Você, engenheiro formado, você é o responsável técnico por essa atividade? Sim. Então tá tudo certo. Ok. No meu olhar como conselho inicialmente, está tudo certo. Agora, aconteceu um sinistro. Aconteceu um problema. Aí eu vou investigar. Como que o CREA faz essa investigação? Abre-se um processo. Se é sinistro, vai ter envolvimento da Polícia Civil. O CREA não faz laudo. Tá? Okay. Ele não vai fazer laudo, mas ele vai atrás de quem está fazendo o laudo. Ele vai pegar o laudo da Polícia Civil. Ele vai pegar um laudo, às vezes, da Justiça, que ele determina ali um perito para fazer uma análise de determinação, né, de responsabilidades. Então, na hora que ele faz toda essa análise, ele vai abrir processos ético-disciplinar. Porque no nosso Código de Ética Disciplinar, ele diz que você deve prezar, não pode atuar com negligência, imprudência, imperícia. Então tem tudo isso falando da relação que você tem com o seu cliente, da relação que você tem com a sociedade, da relação que você tem com a natureza. Entendi. Da relação que você tem com outros profissionais, com colegas de profissão. O cara não pode atestar qualidade. Ele não pode atestar qualidade, mas ele pode penalizar pela culpa. Entendi. E aí eu posso, se eu identificar que houve uma culpa sua por um serviço mal feito, então você te contratei para construir minha casa, você construiu a casa apareceu está lá cheia de manifestação patológica, eu te chamo, você sequer dá a mínima para isso. Isso vai se tornar um problema para você, profissional. Okay. Porque eu, como cliente, vou te denunciar junto ao CREA, vou endossar, vou mostrar um laudo, relatório fotográfico, mostrar essas coisas, e aí o CREA vai te chamar, vai fazer uma oitiva com você vai ser chamado numa comissão de ética disciplinar, e você pode ter até o seu registro cancelado. Então, olha, você causou um acidente, tivemos vários casos de profissionais, foi divulgado em mídia, né, de profissionais que tiveram registro cancelado, em casos de acidentes na Vale, desses que a gente teve da Vale e tudo, tiveram profissionais com registro cancelado. Que é o que ele pode fazer. É o que o CREA pode fazer, exatamente, ele não tem poder de prender ninguém. Fazer. Mas de cancelar um registro ou de aplicar uma censura pública, uma advertência reservada, isso ele pode e faz. Tá? Mas a análise normalmente, corriqueiramente, de qualitativo, ele não atua. Não vai atuar. Enxerga que pode fazer de uma maneira diferente, de maneira orientativa, poderia ter algum setor ali para dar algumas orientações, mas isso daí seria um projeto maior, que envolveria outras partes, outras frentes. Aí. Legal. Gabrielzão, cara, me conta aí como é que tá os seus planos aí, tanto para a empresa quanto para o CREA. Fala um pouquinho para a gente aí. Bom, CREA agora, na verdade, tô no bastidor, tô um pouquinho de fora, né? Mas estou ali como entidade. Então, os projetos que eu tinha dentro do sistema, muito deles eu levei para dentro da minha entidade agora. Então, a Ampeia, um projeto audacioso, que a intenção é fazer com que ela seja a referência
de entidade de profissional, entidade de classe, referência a nível nacional. Então, a gente tem muitos projetos que a gente já vai começar a colocar em prática a partir de agora, projetos que envolvem educação. Eu acho que o cerne de tudo, ele inicia dentro da educação, né? Sem conscientização, sem educação, a gente não vai para lugar nenhum, e é a única coisa que eu te dou que ninguém te toma. A partir do momento que você adquire conhecimento, ele é seu. Ele é seu. Então, eu, como entidade de classe hoje, um dos meus pilares de trabalho vai ser a linha de educação, a linha de orientação para o profissional, porque a partir do momento que... se eu te dei a ferramenta, te ensinei a fazer, depende de você agora. E aí vai de cada um, vai do viés, vai da dedicação de cada um, de cada profissional fazer realmente o seu mercado. Excelente. E é aquilo que a gente sempre fala no network, virar uma rede de network, a entidade de classe, a gente está trabalhando para que ela se torne uma rede integrada mesmo de networking de seus associados, com momentos de negociação, de ajuda, para virar um hub de negócios mesmo. Então, temos aí várias dessas, são várias frentes, não dá para eu colocar aqui todos os nossos projetos ainda, claro. Porque são coisas ainda que estão... Tá no papel, está amadurecendo, e na hora certa a gente vai colocar todos eles à vista aí para toda a sociedade. E a Gen 2 aqui, até mostrar meu presente que eu ganhei aqui, pô. Aqui, ó, tá até aqui. Invejosa aí. Ó, Gen 2 e Ampeia, né? Tá aqui, ó. Gen 2 é sua empresa, né? E a Ampeia em cima, que é a associação. Que é a nossa associação. Tá aí, dá pra ver. A Gen 2 é um patrocinador, esse é um livro que a gente faz aí todo ano junto com a Ampeia. Legal, cara, obrigado aí pelo presente aí, gostei demais. A Gen 2 a gente tá numa escalada aí também de... Você faz obra no Brasil todo? Brasil inteiro. A gente tem atuação a nível nacional. Reforço, recuperação estrutural, obras civis, impermeabilização, recuperação de condomínios. Exato. Então, tanto a área industrial quanto a área residencial a gente tem atuação. Vou deixar o Instagram aí no vídeo aí, depois a gente coloca aqui, ó. Gen 2 Engenharia, @Gen2 Engenharia. Exatamente. Reforçar, recuperar. É isso aí. Trazer solidez de novo para as estruturas. Boa. Cara, quiser deixar uma mensagem final aí pra galera, a gente tá chegando no finalzinho, passa rápido, né? Rapidão. Passa, a hora que a gente assusta, o bate-papo já vai longo. A prosa é boa, quando a gente tem pessoas como você... Se tivesse aqui um pão de queijo aqui já pra comer, não ia achar ruim não, mas tá bom. É isso mesmo. A próxima vez você tem que trazer, pô. Deixa comigo, pode deixar que eu me comprometo a trazer. Sei. Traga o pão de queijo e fora do horário a gente traz uma coisinha a mais ali. Pronto. Carlos, a mensagem é: engenheiros, as oportunidades elas vão existir para você. Abrace-as. Crie as suas oportunidades também. Não espere que todas batam a sua porta. Então a gente fala isso muito, né, nos encontros que a gente tem às vezes, de que ela surgiu, não espera ela vir no seu colo não, ela está passando ali na sua frente, corre atrás dela. E a engenharia, ela é um mercado difícil, competitivo, mas ela é um mercado ilimitado. Então ele depende de você. Faça você o seu mercado, vá você atrás das suas oportunidades, crie as oportunidades, esteja bem relacionado com pessoas. Então, engenharia é relacionamento. Então, ter uma boa rede de relacionamento vai te trazer bons negócios. Eu acho que enquanto a gente ficar acomodado demais, querer que tudo venha à nossa porta, as coisas não vão acontecer. E valorize-se. A valorização profissional, ela não vai ter que partir do conselho, ela não vai partir de uma entidade de classe, ela não vai partir de um terceiro, ela parte de nós. De nós, por quê? A hora que alguém me chamar e me oferecer um valor extremamente baixo para fazer qualquer atividade, eu não vou aceitar. Eu vou me valorizar. A partir do momento que a gente se valorizar, tanto financeiramente quanto eticamente, não pegar, eu vou te pagar por um serviço, vou te pagar um valor alto para você assinar por um serviço que você sequer vai acompanhar. Você está se desvalorizando quando você faz isso. Então, quando você valorizar a sua profissão, você vai introjetar essa valorização na cabeça dos outros. E a hora que eles enxergarem que o engenheiro se valoriza, a sociedade passa a nos valorizar também. Então, a partir do momento que a gente enxergar esse mercado dessa maneira, enxergar o tanto que a nossa profissão ela é importante, eu acho que a gente vai conseguir ter ganhos melhores, valorização melhor, oportunidades melhores
e aí a engenharia tende a ter um crescimento de fato e ocupar os lugares que ela deveria estar ocupando. E não a gente sentado num banco de motorista, virando aí Uber, não desmerecendo a categoria de maneira alguma, mas é porque nós podemos mais. Eu acho que todo mundo pode mais crescer. O crescimento profissional, ele está aí, e a atualização. Por quê? A industrialização, ela está vindo com tudo. Aí já, pesado. Então atualizem-se. Boa. Queridão, obrigado, viu? Show de bola. Eu que agradeço. Obrigado aí pela presença aí, foi show. Eu que agradeço a oportunidade e já fica aqui o convite, porque quando a gente for fazer o nosso podcast lá na Ampé, eu quero te ouvir. Lógico que eu vou. Bora lá. Pessoal, tá aí mais um episódio aí do Precast, incrível, altos insights aí, pessoal que puder compartilhar, curta, compartilha esse vídeo. Em vez de você mandar aqui a piadinha no grupo, manda o link do podcast, seu amigo lá, que às vezes tem um conteúdo lá, tem uma palavra, tem um insight ali no meio da conversa que vai te ajudar na sua fábrica, na sua obra. Então, é isso aí. A gente segue por aqui, acompanha a gente nas redes sociais, aí na Planix, no meu @engenheiro Carlos Barbosa, Carlos Barbosa. Estou à disposição aí para todo mundo, beleza? Um grande abraço aí, até a próxima. Obrigado, valeu.